Muito bem, iniciando mais um estudo. Hoje nós estamos no capítulo 36. Estão me ouvindo bem? Para mim parece estar abafado, mas vai ficar bom. Capítulo 36, Mãe e Filhos. Vamos aprofundar aí na rotina da casa de Isabel. E começaremos então com um resumo através da nossa amiga Ideli. Pode abrir o microfone, Ideli, boa noite. Boa noite a todos. Vamos então apresentar o resumo do capítulo 36 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Esse capítulo se intitula Mãe e Filhos. Eu vou procurar me deter apenas ao resumo, apesar de que em alguns momentos dá tanta vontade de comentar, né? Mas vou deixar para a hora dos comentários. A gente viu que no capítulo 35, Isabel e seus filhos se reuniram para o culto do Evangelho no lar. Uma coisa muito sublime, sob o comando de Isabel, as crianças participando ativamente, o esposo dela já desencarnado também, outros espíritos ali aproveitando da oportunidade para aprender, né? E apenas o menino da Isabel, que é mais estranho no ninho, né? E depois, então, que termina com uma oração, o Evangelho no lar, Isabel propõe aos filhos: vamos conversar. Essa é a parte importante, né? A reflexão, a conversa, aquele momento mãe e filhos, né? E André Luiz comenta no início desse capítulo que ele percebe que, tal como naquele outro capítulo, quando falou da esmalha, o entendimento dos espíritos é de acordo com a condição de cada um. Nem todos entendem da mesma maneira. Então, ele percebe aqui que quando o espírito de Fábio, né, ele intui a Isabel, nem ela consegue receber tudo. E alguns espíritos desencarnados, como André Luiz e outros, conseguem ouvir tudo o que ele falou. Mas as crianças, por exemplo, ouviram só o que a mãe passou através, né, das palavras dele. E outros espíritos, a Aniceto fala, né, que nem isso, igual as crianças entenderam. Então, olha que interessante, né? Quando as coisas são ditas, são faladas, cada um entende a sua maneira, de acordo com os pré-requisitos internos de cada um. Na teoria a gente sabe disso, né? Mas na prática às vezes fica difícil. Olha, eu já comentando. Não pode, não pode. Aqui mais para frente, uma das meninas, né, pergunta, que emocionante, né? Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Que triste, né? Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoço e janto. Nelly me contou que no tempo de papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Meu Deus, que duro para uma mãe ouvir isso, né? E quantas famílias por esse Brasil afora não tem esse diálogo diariamente? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Olha que grande ensinamento, né? Essa mãe dá para os filhos. E na reprodução disso, quanto André Luiz nos ensina, né? Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando boa saúde? Quanto benefício estaremos colhendo com essa frugalidade da alimentação? Olha só, hein? Joaninha interveio acrescentando: mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acentuou Dona Isabel, confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas
que sabe agradecer as dádivas divinas. É verdade, faltou o necessário. Não, é verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos nossa casinha, nossa união espiritual, nossos amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Olha que interessante, né? Aí a menina ainda fala: é mesmo, eu vi o papai outro dia, quando vieram trazer o bolo para nós, papai estava segurando. E aí a mãe fala: também eu vi, papai continua entre nós. E de fato Isidoro estava ali, né, emocionado de ver a situação de miséria da família, né, de passar necessidade, né? E assim continuam a conversa ali, a mãe com as 4 filhinhas, dessa harmonia, né? Nessa integração. Mas nisso o menino, que já não está muito contente com a mãe, pergunta para a mãe: o que é que você entende por pobreza? Ele já era maiorzinho, um espírito já diferente das outras, embora tivesse ali os mesmos aprendizados, as mesmas vivências, ele tinha as opiniões dele, já espírito antigo, né? Quer dizer, ali ele era uma criança, mas espírito vivido. Mamãe, que entende a senhora por pobreza? Mas Isabel também era um espírito preparado, né? Creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Olha, aí ela vai discorrer aquela coisa que a oportunidade da pobreza desenvolve certas características do ser humano que ele não teria condição na riqueza. É isso mesmo que nós aprendemos lá com Kardec, né? Aí ela fala: o homem de grandes possibilidades financeiras, muito diferente, muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o interesse mesquinho. Aí ela fala das amizades, que a pessoa pobre tem amizades mais sinceras, pessoas mais comprometidas com ele pelo amor, não por interesses, né? Então ela dá essas desculpas. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o Rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrariado. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. Até os garotos do jardim da infância pensam de modo contrário, desfazendo assim da mãe. E a mãe ainda fala: aqui não é o jardim da infância, aqui é o jardim da família, do nosso lar, né? E não estamos aqui no jardim de infância, meu filho. Aí ele, entretanto, o menino, responde: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Eu estive conversando ontem com o senhor Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Aí a mãe explica para ele que quando o pai era vivo, eles sempre tiveram essa intenção de ocupar aquele salão para essas orações. E a gente viu ali, quando o André Luiz conta, o grande trabalho que é realizado ali, né? É um posto do nosso lar aqui na Terra. E ela tem vagamente essa ideia, ela não tem exatamente a noção, mas ela sabe que esse espaço está sendo ocupado, que é muito mais importante ela ter essas reuniões ali do que o dinheiro, mas o menino não pensa que eles poderiam ter uma vida financeira melhor, né? Aí ele fala até de insistir, né? E se eu insistir que quero alugar? Aí ela responde: se você insistir, será punido, porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito ama vocês, precisarei incliná-los ao caminho reto. Ele quis retrucar, mas ela foi firme. Aqui André ainda fala, né, que
Aniceto também se mostrou satisfeito e disse: o evangelho dá equilíbrio ao coração. E veja bem, ao mesmo tempo que ela foi amorosa com as meninas, ela soube ser firme e decisiva com o rapaz, com argumentos, né, sábios, mas assim firmes, como quem diz: você aqui não vai fazer o que você quiser. Nós temos objetivos, né? E a menina ainda ficou com medo, uma delas, ai, mamãe, e se ele alugar? Elas, Joãozinho não fará isso, saberá compreender a mamãe. Não falemos mais nesse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à mais velha. Joaninha, minha filha, ore agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos os corações. Capítulo lindo, com muito aprendizado, muitas reflexões a serem feitas, né? Vamos lá, até mais. Obrigada, Ideli, realmente. Aí agora nós vamos para os amigos Rita, Radamés. Quem começa? Vocês vão fazer na sequência ou vai fazer uma pausa? Bom, primeiro, Quer começar? eu sempre fico aqui pensando, né? Eu deveria estar ouvindo vocês falarem o trabalho todo. Aí ele pega, ela entra na fase aqui do resumo, mas o resumo dela é tão abrangente que já é em si a explicação de muitas coisas, né? Mas vamos lá. O que eu tinha conversado assim muito breve com a Rita, ela tinha me perguntado o que eu tinha destacado e eu falei, o que me chamou a atenção foi essa questão da família. Mas confesso para vocês que eu tinha lido muito assim, eu tinha, como diz o bom português, tinha uma vista de olhos do capítulo. Passei rapidamente por ele. Depois, olhando com um pouco mais de calma, algumas coisas efetivamente chamam a nossa atenção. A mim, uma passagem evangélica que fala: quanto mais você tem, mais lhe será dado. Evidente que não no sentido material, mas aqui nós vamos extrair o fenômeno, né, de que cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Então, quanto mais você se dedica a algo, nos mais variados setores, quanto mais você aprende, mais lhe será dado, porque a sua capacidade de enxergar sobre determinados pontos vai aumentando. Isso ocorre em todas as profissões, em todos os estudos, em todas as pesquisas. Você vai ampliando o seu conhecimento, saúde. Você vai ampliando o seu conhecimento e quanto mais você amplia o seu conhecimento ou sua capacidade de amar, mais isso vai se ampliando, né? Como a gente pode dizer, numa escala logarítmica, para falar um pouco em matemática. Então, esse é o fenômeno na qual o Evangelho já se coloca, né? Ele fala que quanto mais nós temos, mais será dado. Então, me chamou a atenção muito isso aqui. Depois, essa questão da pobreza, né? Que o Rapazotti e o Joãozinho aborda a mãe e a mãe se sai muito bem. Novamente, né? O Evangelho. Mais fácil o camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É assim, mais ou menos, né? Sendo que esse absurdo de um camelo passar pelo fundo de uma agulha, a gente já estudou que na tradução, como a língua hebraica ela não é muito rica, então certos vocábulos têm vários significados. Um deles é o camelo,
que você pode interpretar como sendo aquele animal gigantesco, maior do que um cavalo, ou uma corda, um cordão. Então, é o que faz mais sentido. Ou seja, de qualquer forma, é difícil, né? E ele coloca essa condição, então, de que a riqueza nos traz empecilhos maiores para você adquirir, vamos dizer assim, o reino dos céus. Mas para você adquirir uma certa facilidade na sua escala evolutiva, né? Por quê? A Ideli já fez os comentários aí, com as palavras que a própria Isabel usa. Primeiro que quando você tem muita riqueza, não que ela vá te causar problemas de uma forma taxativa, não. Mas o espírito que tem a riqueza, ele provavelmente ele vai se preocupar em manter o seu patrimônio, o que não é fácil. Quanto mais você tem, mais você pode ter, porém, exige de você mais vai exigir de você atenção ao seu tempo diário para você manter o seu patrimônio, as suas posses. Além de tudo, você nunca vai saber quem é seu amigo ou aquele que gosta de você de verdade ou por interesses. Então, realmente, a riqueza ela traz também o poder. E quando você tem o poder na mão, você quer muitas vezes e pensa que pode abusar das pessoas. Enfim, essa questão da riqueza, ela traz esse tipo de situação, mas também a pobreza por si só, ela pode nos trazer revolta, né? O fato de você ser pobre não significa que você está bonito na espiritualidade ou já está com o céu garantido. Não, porque se a pessoa não entende a lição que a carência traz, e seja carência de ordem material e seja carência de ordem afetiva, né? De amizades, tudo são lições que a vida nos traz e, de certa forma, são lições que nós nos predispomos a tê-la, por ações nossas, por formas de nós trabalharmos dentro do nosso livre-arbítrio. Então, o caso da riqueza, o próprio Evangelho também nos traz a lição de Zaqueu, que era rico. E Zaqueu, ao encontrar com Jesus, ele fala que ele vai ressarcir aquele a quem prejudicou pelo dobro e dividir metade da sua riqueza. E Jesus fala que ali ele está adentrando o reino dos céus. Presumo eu que Zaqueu, mesmo dividindo metade da sua riqueza, continuaria rico, né? Mas estava sabendo usar dos recursos que a espiritualidade havia colocado em suas mãos. É uma prova, é uma lição que nós temos que ter? Sim. Então nós podemos ter a lição da riqueza, da pobreza, de uma riqueza de amizades, uma riqueza afetiva e uma pobreza afetiva. Depois, me chama a atenção a permuta existente entre Isabel e seus filhos. E aí nós vamos adentrar, então, a questão da família, né? Novamente, no Evangelho, nós temos lições que nos fala da verdadeira família, a família espiritual e a família consanguínea. Nós, muitas vezes, nos apegamos, nos aferramos à família consanguínea. Ah, esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu primo, esse aqui é minha mãe, esse aqui é meu tio ou tia. E começamos a perceber que, às vezes, não há um elo de simpatia. Você tem respeito por alguns da sua família consanguínea. E, ao mesmo tempo, você encontra amigos
seja na escola, seja no trabalho, seja vizinhos, né, que nós conhecemos, aonde você tem muito mais afinidade. E aí as pessoas falam, olha, parecem dois irmãos, ou parecem duas irmãs, ou, né, irmãos. Pois aí existe, então, a família espiritual, que são aquelas criadas por afinidade. E essas não se dissolvem com o nosso desencarne. Quando nós desencarnamos, os espíritos são taxativos no Livro dos Espíritos, dizendo que nós, ao desencarnarmos, nós procuramos os nossos afins. E os afins são aqueles que você gosta. Não é porque é um parente seu consanguíneo que você vai procurar. Muitas vezes, pelo contrário, você quer distância, né? Porque você não se dá bem. Então, essa questão familiar, nós vamos encontrar no Evangelho essa divisão da família consanguínea, da família espiritual. Dentro da nossa família consanguínea, existem colegas nossos, espíritas, que alegam o seguinte: dentro da família são os desafetos, ou seja, dentro de um grupo familiar, ali estão os desafetos nossos ao longo das várias encarnações, todos aqueles a quem nós prejudicamos ou aqueles que nos prejudicaram. Eu discordo um pouco. Eu acho que dentro da família consanguínea nós temos sim os nossos desafetos, mas nós temos pessoas afins. Tem famílias que se dão assim, muito, muito bem. São pessoas afins. Você percebe que há tudo bem entrosado, as pessoas se dão bem, não há problemas. Mas também dizem que em toda família tem alguém que destoa. Então, nós consideramos que nesses casos, você reúne um grupo de pessoas que são afins, mas dão a chance e a oportunidade de trazer outros que possam crescer dentro daquilo. Esses outros que vêm podem ser desafetos de um dos membros familiares, pode ser desafeto de todos, pode ser alguém prejudicado por este grupo que é afim, mas prejudicou aquela pessoa e ela vem ao núcleo familiar para receber e aprender a se amarem, né? A se dar bem, a se respeitarem. Eu ia falar ovelha negra, mas não pode, né? Agora é cortado esse tipo de expressão. Então a gente tem que achar formas de dizer pessoas que não são afins. Rita, você caiu? Voltou novamente? Acho que ela não está ouvindo. Mas vamos lá. Rita, tudo bem? Tá, ok. Então, no caso de Isabel, ali ela já tem um núcleo demonstrando isso. Você tem ela e as meninas se dando muito bem, há uma luz que irmana todas elas, mas o Joãozinho já é um caso já meio fora do padrão deles. É um espírito necessitado de família que vai ensiná-lo a se colocar melhor perante a vida que ele vai viver. E, nesse caso, Isabel demonstra ser uma mãe muito atenciosa. Aí, procurando um pouco mais sobre família, dentro do nosso conceito espírita, eu não sei se vocês conhecem, existe um livro do Divaldo, pela Joana de Ângeles, chamado Constelação Familiar. É um livro muito bacana, que ela vai trazer desde do conceito de família, tudo o que ocorre, os problemas que ocorrem dentro de uma família, sobre essa ótica espírita. Eu acho interessante. A Ideli tem, né? A Ideli, constelação familiar. Beleza, é isso mesmo. Eu fui buscar algumas coisas assim interessantes, né? No capítulo 17, relacionamentos familiares, né? Ela diz o seguinte, que o lar representa a minúscula sociedade, como célula inicial,
e ele é justo que seja construído de forma que se alongue com naturalidade pelo grupo social na direção de toda a humanidade. Então, ali é onde a gente vai aprender a se colocar dentro da sociedade que nos serve. Os hábitos aí adquiridos terão um caráter permanente, porquanto se fixarão no comportamento dos educandos, facultando comportamentos felizes ou conflituosos. E esse educando que ela fala não é só os filhos, não. Os pais aprendem também, né? Os pais aprendem muita coisa com os filhos, né? E aí diz ela, certamente em face dos diferentes tipos humanos que existem em toda parte, sempre haverá confronto entre as diferentes pessoas, seja na intimidade doméstica ou fora dela. Não obstante, a boa formação moral sobrepor-se-á em detrimento dos incidentes de menor importância. Nós vemos a Isabel colocando-se de uma forma moral sobre o Joãozinho, né? Que quer começar a tirar, como diz as mamães, né? Quer começar a botar as asinhas de fora. E a mamãe já dá uma cortadinha dentro da moral. Desse modo, a constelação familiar deve ser formada por sentimentos de afetividade sem pieguice e de disciplina sem rigidez. Então, você não pode adular muito, como muitos pais fazem hoje em dia, né? A criança faz o que quer e, não pode contrariar a criança, não pode, porque isso é ruim, porque ela pode desenvolver um problema psicológico lá na frente. Então, a gente não pode ser nem 8 ou nem 80. Nós temos que achar um meio termo, né? E a disciplina também não pode ser tão rígida assim. Nós temos que ter um pouco mais de jogo de cintura, sabendo nos colocar frente às dificuldades que aparecem, né? Diz ela também, o lar não é somente o lugar dos deveres, mas também do prazer, da alegria de conviver e sentir a família, de experienciar júbilos e programar festividades que possam auxiliar os bons relacionamentos sociais. E ela desenvolve, então, vários assuntos, né? Inclusive as dificuldades que nós temos com problemas familiares, relacionado a drogas, né? Relacionado a comportamentos não condizentes com a moral da família e uma série de outras coisas. Eu acho que vale a pena a gente dar uma lida nesse livro. E, por fim, eu até tinha buscado algumas coisas no Livro dos Espíritos, mas eu peguei aqui um trecho do que Francisco Cândido Xavier nos traz sobre a família. Então ele diz assim, olha, é muito bonito isso aqui. Você nasceu no lar que precisava nascer. Não tem aquela que você caiu de paraquedas. Aliás, tem sim um tópico com a Joana de Ângeles nos aborda, que essa licenciosidade que hoje existe, sexual, você vai numa festa, você já encontra alguém, e é o seguinte, tem que ter a transa, porque senão a festa não é completa, não é? E você pode acabar se ligando com pessoas casualmente por uma noite, ou por um encontro qualquer, e esse encontro pode te trazer sérios problemas, porque você havia já se programado, porque toda família ela é programada antes do encarne. Então, há um programa onde o casal se compromete em estar aqui e depois, futuramente, os filhos que virão. Então, há uma programação. Mas, muitas vezes, pela leviandade do nosso livre-arbítrio e na busca dos prazeres materiais, não estou aqui censurando nada, mas nós temos que ter em mente que você pode fugir do seu programa criando condições não propícias para você por encontros casuísticos.
Então, de repente, alguém engravidou alguém, ah, podem recorrer ao aborto, que aí a coisa é mais criminosa ainda, né? Ou até que no passado, muitas vezes, você acabava amarrando as pessoas no casamento. Hoje em dia, nem isso mais você consegue. Mas, de qualquer forma, você causou aí um desvio na sua trajetória pelo seu livre-arbítrio mal utilizado. Então, há essa possibilidade, sim, de você dar uma estragada no seu programa, tá? Mas, de forma geral, diz aqui o Chico, você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. E aí vai a questão da riqueza, da pobreza, né? Dos seus relacionamentos. Ele está dizendo aqui tudo de acordo com o seu grau de adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Então, vamos lá. Todo mundo que está com a gente, nós atraímos de uma forma afim ou por causar aí algum dissabor para alguém. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito bonita esse trecho aqui que o Chico nos traz. Com isso, eu dou uma pausa aí e passo a palavra para a Rita, ou para quem quiser comentar aí sobre a família e esses assuntos que eu abordei. Olha, o Radamés trouxe umas coisas aí muito interessantes. Alguém gostaria de comentar ou deixamos para o final? Eu já fiz umas anotações aqui, gente. Acho que até meia-noite dá tempo. Vamos para a Rita? Vamos lá, e a gente vai para os tópicos. Rita, por favor. Bom, gente, eu sumi, a energia aqui está piscando e o meu celular é TIM, o TIM também está, quando a energia pisca, o TIM cai também. Tá? Não sei se é por causa da torre aqui, não sei o que Vibremos, acontece. vibremos. Vamos vibrar. Bom, eu vi um ponto aqui de reflexão que é a gratidão, né? A Isabel fala, nunca deveremos reclamar e sim louvar sempre. Né? Eu achei interessante, tem uma refeição por dia e ainda agradece, né? O Emmanuel, ele fala que é necessário conservar o coração agradecido a Deus para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Olha que interessante. É necessário manter o coração agradecido para que não nos deteriore os sentimentos, para que a gente não adoeça, né? Então, quando não temos gratidão, quando blasfemamos, só reclamamos, nós estamos nos envenenando. E aí deixa a situação pior ainda, né? E aí ele continua nessa mensagem. Para isso é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Procurar o melhor das coisas.
São os exemplos que é dado nesse livro, né? Nesse capítulo, Isabel e a menina, e sempre está falando do melhor que elas têm, né? E é interessante que o Emmanuel fala sobre outra face das pessoas circunstâncias. A gente só consegue ver os defeitos das pessoas, né? Os defeitos destacam, mas a qualidade, ela fica sempre apagadinha, né? Então, olha o que ele fala, ver o melhor. Também é uma forma de agradecer. É, e aí a menina fala, tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Isso me fez refletir o seguinte, quando uma pessoa, uma família passa escassez de algo, ela se torna mais consciente e não desperdiça. Ela aprende a não desperdiçar. Então, é só a gente passar por alguma situação que, quando nós temos, a gente valoriza e deixa desperdiçar. Então, já é um aprendizado, né? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados, talvez não comam coisa alguma, talvez não tenham amigos como os nossos. A gente deve sempre olhar do lado. Eu conheço uma pessoa que ela costuma dizer, a minha dor é maior, porque sou eu que estou sentindo. Mas se a gente começar a olhar do lado, a gente vai perceber que tem pessoas que sofrem mais, que a dor é maior. E aí ameniza a nossa dor. Tenho um exemplo, uma vez eu tive um problema no nervo ciático, e dói. Eu não conseguia nem me virar na cama, de tanta dor. E na mesma época, eu tinha uma amiga que estava com câncer terminal. E ela estava na casa dela, junto da família, sofrendo, sentindo muita dor e tal. E toda vez que eu me virava da cama e sentia aquela dor, eu lembrava dela. Eu falava, eu estou com uma dor que vai passar, né? Só ter paciência que ela vai passar. Mas e ela? Ela está se despedindo da família. Ela tinha um neto que ela tinha adoração por aquele neto. Ela estava se despedindo dele. Então, isso me confortava na minha dor. E aí, o que acontecia? Eu acabava orando para ela, que a dor dela era maior que a minha. Emmanuel, ele fala que, ok, ele dá um aviso sobre a dor. A dor é aviso. Obstáculo é medida de resistência. Desilusão é reajuste. E contratempo é lição. É algo que a gente tem que levar, né? Quando a gente sentir dor, quando tiver algum obstáculo, alguma desilusão, lembrar dessa lição dele. E as ciências, ela fala que a gratidão é benéfica, né? Traz saúde. E aí eu fui a pesquisar, né? Fui lá procurar nas ciências qual é o benefício da gratidão. Olha o que eu achei. Melhora a saúde física. Pessoas gratas cuidam melhor da saúde e se sentem mais dispostas. Então, a gratidão nos deixa mais dispostos no dia a dia. Melhora a saúde mental. Agradecer diminui pensamentos e sentimentos ruins que abalam o nosso psicológico. Ser grato aumenta as chances de melhores relacionamentos. Ter educação para agradecer promove empatia entre as pessoas, o que desperta um envolvimento mais profundo de confiança. Então, as pessoas gratas, elas têm mais facilidade em confiar. E não deve ser fácil uma pessoa que desconfia de todos, né? É muito sofrido, né? Você não poder confiar em ninguém, né? Beneficia a autoestima. Olha que interessante, beneficia a autoestima. Pessoas gratas, olha o que eles falam. Pessoas gratas não cultivam a inveja e nem desejam ter a vida da outra pessoa, pois reconhece o seu valor individual. Ela se valoriza. Melhora o sono, anotar sobre o seu dia e encontrar pontos de agradecimento em cada acontecimento
faz com que possamos dormir mais tranquilos e com a consciência em paz. Olha que ele fala para anotar seu dia, né? E agradecer naqueles pontos. E você dorme em paz. Diminui o estresse e ameniza os traumas. Compreender os obstáculos da vida e tirar experiências positivas deles, de forma a conseguir chegar ao ponto de agradecimento, faz com que superemos momentos difíceis mais facilmente. Pessoas gratas não cultivam a raiva, um dos piores sentimentos e que mais danificam a saúde do ser humano e atinge a vida de quem convive com ele. Pessoas que sabem agradecer são mais amáveis e compreensivas, ou seja, dissipam com facilidade essa carga negativa de suas emoções. Olha quanto benefício que traz a gratidão. E a gratidão, além de trazer benefício para a saúde mental e física, ela nos torna mais felizes. As pessoas gratas são mais felizes. Porque faz enxergar novos horizontes. Ela adquire esperança. E aqui também o menino fala sobre a pobreza. Fala para a mãe, o que você entende de pobreza, né? E a gente está numa sociedade, vivemos numa sociedade para receber e doar, não é? Por isso que vivemos em sociedade. Aí o pobre, como que o pobre pode doar alguma coisa se ele não tem nem para ele? Como doar? No exemplo, né? A Isabel, as filhas, né, que são gratas, a resignação. André Luiz fala que a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. E Jesus disse, né? Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Ele está falando da resignação. Aqueles que bendizem o sofrimento, eles estão trabalhando a própria cura. Né? Nós temos mazelas dentro de nós, e quando nós temos a gratidão, nós estamos dissolvendo essas mazelas. Né? Porque a gente sabe que muito dos desafios que nós temos são resgates. Foram algo que nós plantamos. E quando temos gratidão por passar por essa situação e aprender com ela, nós estamos nos curando. Paulo de Tarso dizia, né, de tudo dai graça, né? A gente já falou naquela época, né? Agradeça, meus filhos. E a resignação é uma forma de gratidão, é um exercício da gratidão. E uma sociedade, quando vê uma pessoa em sofrimento e resignado, essa pessoa em sofrimento está ensinando. Eu lembro que quando eu era menina, adolescente, na televisão passava muito aquele sertão, aquelas pessoas que não tinham nem água para beber, né? Uma simplicidade, passavam fome. E aí o repórter ia entrevistar eles e falava assim, a gente vai vivendo como Deus quer. Vai melhorar, eles falavam, né? Nós temos fé. Aquilo me chocava, eu falei, nossa, mas como assim, né? Como eles conseguem? Eu era muito menina, eu ouvia aquilo e ficava... E então ele me fez, essas pessoas que não tinham nada, eu, menina, me fez refletir, me fazia refletir, como assim? Tanta fé. Então você vê, mesmo aquele que não tem nada, ele pode se ensinar com a gratidão, com a resignação. Ele está ensinando. E o rico? O que o rico pode ensinar? Anda de avião para cima e para baixo. Como ele pode ensinar? A Isabel fala para o filho, né? Na pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera, a visão da assistência de Deus
os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. Eu estava falando para o meu filho esse dia, nossa, a gente vê, eu estava assistindo o Big Brother, né? A gente vê lá os artistas, como são problemáticos, com tanto dinheiro, né? Eles são mais infelizes do que os pobres que estão lá. E aí a gente pensa, né, como eles podem, né? Eles são sofridos, eles não podem confiar em ninguém, eles têm que ficar o tempo todo cuidando daquilo, né? Se fecha naquele mundo, né? E quando o rico ele trabalha pelo próximo, ele faz um trabalho, mesmo com a sua dor, com o seu sofrimento, e não poder confiar em ninguém, ele está trabalhando pelo próximo, ele está sendo resignado, ele está tendo gratidão. Olha, tenho problemas aqui, mas eu não vou ficar nesses problemas. Eu vou trabalhar pelo outro. É uma forma de agradecer, não é? É, E ele também está ensinando, porque a sociedade, quando vê uma pessoa com tanto poder auxiliar, ela chama atenção. A sociedade, os outros pensam, olha aí, ó, ele poderia estar viajando, esbanjando dinheiro com festa, mas ele está ajudando, ele está auxiliando. Olha que bonito, ele criou uma instituição, está lá trabalhando junto deles. Então, também está ensinando. E ele também está sendo grato pelo que ele tem. E aí tem uma frase, para encerrar, que fala o seguinte: na aceitação ativa dos males, que levam à resignação igualmente ativa, buscando nos recursos terrenos e espirituais o alívio, sente dentro de si a gratidão pela justiça divina, que lhe dá uma nova chance de ressarcir falhas e avançar no aperfeiçoamento moral de si próprio. Então, eu vi nesse capítulo isso muito forte, né? A resignação da Isabel e das meninas, a gratidão. Olha, nós podemos não ter 2 refeições, nós temos tantos amigos, nós temos saúde. Então, a gente sempre olhar para o lado bom de tudo, né? É isso que eu tenho. Obrigada, Rita, muito bom. Tem muita coisa realmente aí. Alguém gostaria de começar? Alguma reflexão, algum comentário, alguma pergunta? Yolanda, eu estou com um pouquinho de coceira na língua, deixa eu falar um Manda, pouco. manda. É interessante que eu, baseado nesse capítulo, nesses 2 capítulos do livro Os Mensageiros, e nesse livro que o Radamés até citou, Constelação Familiar, eu estou preparando o meu tema do final de março, no SEAC, numa segunda-feira, falando sobre núcleo familiar. Acho interessante, porque ali tem famílias frequentando, né? E eu acho pertinente falarmos sobre o assunto. E dentro desse tema ainda, eu quero lá para o outro tema, que já vai estar nas vésperas do Dia das Mães, destacar o papel da mulher na família, que ela tem se desvirtuado tanto. A mulher, com essa onda de querer competir com o homem, foi desvirtuando esse papel principal da mulher, que nós não estamos aqui para desenvolver apenas a parte material, mas principalmente a parte espiritual, né? Então, Joana de Ângeles, nos livros dela, fala muito do nós viemos aqui para desenvolver o self, que é o nosso verdadeiro eu. E aí as mulheres começaram a perder tanto tempo, né, nessa competição com o homem, de querer trabalhar fora, de querer se apresentar como artista, então ficam horas na cabeleireira esticando as unhas, né, pondo gel, aí vai pôr cílios, aí vai para academia, coisa e tal. E aí você vê uma simplicidade dessa da Isabel,
quanta sabedoria, né? Que desenvolvimento espiritual, que capacidade. Quer dizer, a gente não pode nem imaginar o papel da mulher assim como o da Isabel, né? Está longe, olha como nós já fomos longe nessa coisa de competir, de querer ficar igual ao homem. Mas graças a Deus o homem também foi se ajeitando aí, né? Foi criando mais amor à família, ficando mais junto, cobrindo muitas vezes essa ausência das mães. Isso num nível melhor. Quando a gente trabalha no pessoal de periferia, as mães em situação de vulnerabilidade, meu Deus do céu, elas estão sozinhas. Como a Adamé citou, com essa coisa de, às vezes, uma aventura, um relacionamento sexual sem consequências, sem pensar em nada, sem responsabilidade. Aí as meninas engravidam, o pai não quer nem saber, não quer dar atenção, não tem responsabilidade. Então, são lares diferentes, famílias diferentes, foi o que nós fomos formando aí ao longo do caminho, né? Então, a gente tem que parar e refletir muito nisso também, o papel da mulher, o papel da família, o papel do homem. Aliás, eu parabenizo muitos homens que ficam ali do lado das mulheres, né? Porque o que a gente vê é uma coisa muito triste. Aí, falando um pouquinho aí da gratidão da Rita, eu estou aqui com outro livro, estou começando a estudar com um grupo de estudo de Franca, Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles também. Ótimo, viu? Aqui, logo no começo, ela fala assim: a psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Quer dizer, não é simplesmente substituir o muito obrigado por ser grato, gratidão, essa coisa que está muito na moda, né? Mas é bom a gente refletir o quanto gratidão vem de dentro realmente, de você se sentir grato. Então, olha aqui, logo no começo, o primeiro capítulo é a bênção da gratidão. Ela fala assim: a vida em si mesma é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. E aí vai discorrendo, né? Falando sobre o amadurecimento do espírito para conseguir ser grato realmente. Outro pedacinho, né, que a Rita falou, o que o rico pode fazer, né? Eu acho que a pessoa que tem mais condição financeira, ela tem muita oportunidade de servir. E é para isso que nós estamos aqui, né? A riqueza, a abundância em dinheiro, a abundância financeira é para isso. É para servir, para você evoluir espiritualmente. O que é isso? Fazendo mais cursos, participando de mais atividades que às vezes você precisa pagar, né? Empregando o seu dinheiro para proporcionar empregos. Toda vez que fala de rico, o exemplo para mim é Hermílio de Moraes, né? Meu Deus, que homem simples, e como criou a família com tanta responsabilidade, como ele proporcionou tantos empregos, fez tantas famílias progredirem através da sua riqueza. Quer dizer, existem outros por aí também, né? Mas que eu me lembro bem é isso. Ele se desenvolveu bastante, usou da sua riqueza com sabedoria, porque a gente sabe que é passageiro, né? Quem é rico agora pode ser pobre depois, quem é pobre agora, rico depois, rico de algumas coisas, pobre de outras. Sempre a gente tem que estar levando em conta o nosso desenvolvimento espiritual, que a vida aqui é só uma passagem realmente, né? Por enquanto é só. Só tudo isso. Muito bom, obrigada, Ideli. Alguém mais? Vou pegar o gancho, então, para não perder tempo. Começando essa questão da riqueza, para mim é muito claro assim, é porque a gente tem aprendido aí que a riqueza é algo maléfico, né? É uma coisa assim, principalmente alguns setores colocam como algo que devemos evitar.
Mas a gente lembra que toda inteligência bem aplicada gera riqueza. E um exemplo, já que está em voga essa semana o assunto, eu estava pensando no cara que criou aplicativos aí, por exemplo, o Uber, entendeu? Ele ganhou muito dinheiro com isso, um grupo que enriqueceu muito com isso, mas o que que proporcionou? Milhares de outros empreendedores sendo levados por essa onda e também conquistando as suas coisas. Ah, mas há problemas. Gente, mundo de prova e expiação. Se a gente for esperar que tenha algo perfeito nesse mundo, estamos um pouco equivocados. Então, nós somos imperfeitos, então tudo que fizermos, que realizarmos, ainda vai ter algum probleminha. O segredo do progresso é esse, cada geração ir aprimorando aquilo que está bem funcionando e fazendo com que funcione cada vez melhor. Esse seria o ideal, né? Seria o curso ideal. Então, essa condição da riqueza fica muito claro. E aí, a prova da riqueza que a gente aprende, ela é muito difícil, porque quando estamos com muito acesso, aí vou lembrar da questão da refeição, né, que é do alimento que a Rita trouxe, a modernidade com a tecnologia nos deu muito acesso, e muito acesso ao alimento. E nessa avalanche, né, de acessos, nós temos bons alimentos e maus alimentos. Então, estamos nos alimentando mal porque ainda não temos condição moral de sempre escolher o melhor para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Que, afinal de contas, uma gordurinha, um açúcar, né, é bem gostoso. Então, como está muito fácil, somos ainda imperfeitos, a gente é atraído para o vício facilmente. Mas é a nossa luta. Nós buscamos esse caminho, né, da modernidade, da tecnologia, dessas facilidades. Então, a gente precisa aí trabalhar a questão moral para aprender a lidar com esses acessos. E aí, quando vê aquela família, né, ali com uma quantidade de refeições muito menor, eu fico olhando que a minha, eu qualquer coisa eu vou no armário e pego algo para comer. Ai, que vontade de comer uma coisinha, e vou lá facilmente e pego. Então, faz refletir a questão do necessário e do supérfluo, né? Da gente estar observando essa lição aí. Isabel, nossa, vamos lembrar que ela tem a capacidade dela é de 5%, né, de absorção dali da espiritualidade. É a 20ª parte do que ela vê, do que ela ouve, do que ela capta. E Isabel, né, com essa limitação, eu fico me olhando assim e falo, meu Deus, acho que eu sou, né, a 100ª parte da Isabel. É difícil, tá longe, mas a gente tem uma referência mais próxima, como Isabel, para seguirmos, para tentarmos alcançar. Num desafio do quê? Não vamos, como ela disse lá, né? Não devemos subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Então, eu não paro de pensar no docinho, na comida, mas é uma necessidade para o meu corpo? É uma necessidade ali para eu me manter? Ou é algo, né? Apenas ali supérfluo, está excedendo? Então, é importante refletir. E, curiosamente, eu tenho ouvido alguns médicos, alguns nutricionistas falando de que a questão de 5, 6 refeições por dia é um absurdo, né? Vocês devem ter ouvido falar dos tais jejuns intermitentes, tem umas coisas aí. Enfim, aí eu fico pensando, né? A gente sempre volta para algumas condições que no passado funcionavam e que a gente se perdeu, e agora vamos voltar lá para ver, né, como que era. Então, vez ou outra, acontece isso, e na alimentação, eu particularmente tenho ouvido a respeito da não necessidade de passarmos de 4 refeições por dia.
E aí, a Ideli chamou a atenção a questão da condição da mulher ali fugindo do seu papel. Eu vou dizer simplesmente que quando eu tomei ciência dessa condição, para mim foi tão fácil tomar certas decisões, né, íntimas. Quando eu acordei para o desvio que eu estava tomando, como ficou fácil tomar a decisão? Então, claro, aí alguns podem dizer, olha, não é tão simples, né? A gente fez um desvio tão grande, que não dá simplesmente para mudar, né? Para voltar à origem, não dá. Então, usar a nossa inteligência para buscar ali, né, se aproximar o melhor possível num caminho ideal. Então, entender qual é a finalidade como mulher, qual é a finalidade como homem, qual é a finalidade como casal, como parceiros, e, e ver ali o marido da Isabel, que agora eu esqueci o nome dele, é o Isidoro, ele ainda assume o papel ali, né? Acompanhando, auxiliando eles, que é o papel de proteger, de auxiliar, de prover aquela família. E na espiritualidade podemos ainda fazer isso. Nossa, gente, tem tanta coisa. O Radamés lembrando aí da condição do aborto, e a gente hoje vivencia, né, já um país colocando na sua Constituição o direito ao aborto. Nós estamos desviando tanto do caminho. Nós, que eu falo, né, em geral na humanidade, né? E como é importante a gente ter esses valores muito claros, muito bem claros à nossa frente, porque nós temos, né, que passar isso para os nossos filhos, né? Alguns aqui netos, sobrinhos. Então, são valores que não podemos deixar perder. Radamés foi bem claro ali, o crime do aborto. Então, a gente não pode usar de eufemismos para um crime. Ai, mas a situação da mulher. Eu gosto de falar que tudo tem atenuante e agravante. Você vai trabalhar com o quê? Com agravante? Eu lembro que a Marie, né, sempre fala que a ignorância é um conforto, né? E quando eu cometo um crime pela ignorância, acreditando que estou agindo corretamente, isso é um atenuante. Agora, quando eu sei o que é a lei, quando eu conheço o que não deve ser feito e mesmo assim tomo a decisão por conta de uma intenção, quer seja estética, quer seja, né, pela facilidade da vida, isso é um agravante. Então é importante a gente observar isso. A justiça divina, ela é tão ampla que nós não alcançamos ainda. Nós não temos a dimensão dela ainda. E às vezes a gente tem que pisar ali, né, em ovos para falar, porque senão ofende. E ainda mais hoje, né, estamos andando muito sensibilizados, muito ofendidos. Então, como é importante entender, cometi um crime, o que que eu faço para corrigir? O que que eu faço para minimizar? Então, que crime é esse? Estou maltratando do meu corpo, estou abusando da alimentação. É um crime não cuidar bem desse corpo. Então, o que que eu faço para corrigir? E aí, lembrando, não é fácil, nós não vamos virar santos da noite para o dia. Isso é um trabalho, é um processo, então é uma jornada longa. E aí, ainda no Radamés, quando ele fala a questão desses encontros, né, furtivos, essas coisas que a gente vê o quão comum está hoje, inclusive as pessoas, aliás, utilizam muito de eufemismo, né, o poliamor, né, então embala a coisa bonitinha, né, fica fofo, fica virtuoso, mas o conteúdo é vazio, é de sombra. Então, e aí? Existe o acaso? E aí, eu tenho certeza, e o Radamés pode até falar mais a respeito, não existe o acaso, mas a condição é que a nossa programação é de acordo com a nossa maior necessidade naquele momento,
em relação às nossas condições, daquilo que já temos condições de resolver. Então, cruza, olha, você tem isso aqui como uma pendência e você já tem condição de resolver dessa forma. Podemos fazer, ó, você precisa se encontrar com essas pessoas aqui para resolver essa condição, tudo bem? Então, é uma contabilidade, né? A contabilidade divina ela é muito complexa e ela consegue ter um alcance que nós não conseguimos. Por isso que às vezes a gente confunde com acaso esses encontros furtivos. Eu gosto de dizer assim, como é o livre-arbítrio dá essa flexibilidade da programação, não existe destino predestinado. Nossa, então já estava escrito que eu tinha que encontrar o meu marido, que eu ia ter a minha filha, já estava escrito isso? Isso é uma programação, eu poderia me recusar, eu poderia me desviar. Esses encontros furtivos, que a gente até pode chamar de acasos, eu chamo de o plano B, C, D. Porque, como nós nos reunimos por sintonia, eu me comprometo, olha, eu vou fazer um esforço, então, para encontrar essas pessoas, para fazer isso com essas pessoas. Então, você vai para aquela cidade, você estará ali num núcleo, né, próximo daquele núcleo que você vai reencontrar. Mas aí, de repente, os meus vícios vão falando mais alto e eu só vou me reunindo com pessoas que estão ali na minha vibração mais baixa, quer dizer, o meu plano A está longe, eu estou me afastando dele cada vez mais. E aí, pelo menos um exercício, né, que para mim hoje ainda funciona uma vez me perguntou, Yolanda, como é que eu sei se o que eu vivo hoje, o relacionamento que eu vivo hoje é meu plano A, ou meu plano B, ou meu plano C? Eu falei assim, avalia como é que está seu bem-estar. Porque assim, se você está se dedicando nele, está vendo um valor nele ali, você pretende continuar ali, ele é o seu plano A. Ah, mas pode ser um encontro casual? Encontro casual não dá nem tempo de reflexão. Não dá nem tempo, já foi, já passou, já ocorreu. Agora, quando nós estamos numa vivência, né, ali, de médio, longo prazo, eu fico refletindo poxa, se eu estou ainda investindo naquilo porque eu respeito essa situação, né, no caso de um casamento, ou no caso de um emprego, de um trabalho, se eu estou investindo ali, eu vejo ainda valor naquilo, então é o meu plano A. Ah, mas pode ser um plano B que de repente você fez, dá certo? Pode ser também. No fim, a gente acaba não, porque se a gente se apegar muito em detalhes, e a contabilidade divina não é assim por conta do nosso livre-arbítrio. A gente pode estar trazendo, digamos assim, você tem que carregar uma bagagem, tamanho P, e de repente você está ali comprando zilhões de coisas que não cabem nessa bagagem P. Como é que você volta para casa? Você vai ter que comprar uma nova bagagem, né? Pagar mais para voltar, para devolver, senão, o que você vai fazer com tudo aquilo que você comprou se não consegue voltar? Então, algumas condições que a gente vê que nós estamos trazendo mais confusão para a nossa vida do que deixa eu seguir a vida aqui no que seria o ideal, né? Deixa eu trabalhar com dignidade, deixa eu buscar aprender, deixa eu buscar me empenhar. Então, enquanto estivermos nos empenhando, eu acredito que esteja no plano A. É um exercício que eu faço para compreender um pouco esses encontros aí que a gente fala. E aí, né? Esse bebezinho que veio, como é a programação dele, né? Que muitos refletem e perguntam sobre isso. Pode falar, Ibeli. Sempre lembrando, Yolanda, que o nosso destino é construído por nós mesmos diariamente. Nós podemos mudar de ideia. Esses encontros podiam estar lá no nosso lado sombra, doidinhos para sair do script, Exatamente, da exatamente. É a realidade. flexibilidade, é Entendeu? Então, não é isso nem mesmo. questão que fazia parte de uma programação, ele está intrínseco em nós, né? Essa sintonia aí que, de repente, a gente faz e acontece.
E, de repente, é lógico, como você falou, pode ser uma coisa mais duradoura, pode ser uma coisa rápida, Uhum. entendeu? Mas, de qualquer forma, construído por nós mesmos, Isso, né? sempre. Nosso destino é construído diariamente. A gente é como imaginar uma teia, né? Então, são vários caminhos que podem ser percorridos e, de repente, desvios, mas daqui a pouco volta, né? Então, são desvios que são feitos, mas os desvios estão ali. Nada é por acaso. Se a gente refletir, né? Não temos ideia de quantas vidas tivemos, mas refletir do quantas relações nós criamos vínculos e estão nós na fila e eles na fila para a gente refazer ali as contas. Estou lembrando de Exupéry, né? Você é responsável por tudo aquilo que cativa. Então, um encontro furtivo desse, você cativou. E aí vai carregar essa bagagem. O que mais? Só isso? Vamos seguindo? Quando a Rita estava falando ali da dor, quando a gente está estudando ali as leis morais, a gente aprende que tem 3 tipos de dores, né? A dor expiação, isso é de Joana de Ângeles. A dor expiação, que é aquela da vida, do mundo de provas e expiações mesmo. A dor regeneração, que é aquela que faz realmente você se regenerar, aquela que transmuta, e aquela que dá o estalo, que você dá essa reviravolta, né? Então, fico imaginando Paulo, Paulo de Tarso, fico imaginando Maria Madalena, aquela dor ali que realmente fez a virada melhor para a sua vida. E a dor correção, né? Que é chamada aquela dor, especificamente falando, aquela dor quando você passa por uma doença, né? Algo que você fica internado, que lhe deixa acamado, aquela que está ali te aprisionando no lugar, se fica dependente de ser auxiliado, ser ajudado, e que serve como um ponto de reflexão. Muitas pessoas nessa dor, correção, acaba tendo alguns estalos, né? Alguns alertas ali, alguns chamamentos na vida e mudam a sua visão de mundo, a sua postura por conta dessa reflexão no momento desse terreno. Então, toda dor é para nos movimentar. A Rita acho que teve problema, caiu. Bem, se não tiverem mais nada para acrescentar ou observar aqui, podemos encerrar. Acabou a energia aqui, viu? Ah, por isso você está no escurinho, né? É, Olha aí. apagou tudo aqui. Ah, e a Rita caiu, é por isso. Vocês estão próximos? Ela está É, bem aí no Dalila? É isso. Mas se não tivermos mais nada da minha parte, eu vou deixar um item aqui para o próximo capítulo. Podemos encerrar, então? Tranquilo? Eu vou fechar aqui só um momento.